Boa noite, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a nossa amada Igreja Global de Adoração a Deus, a EGAD IGAD, onde formamos o corpo de Cristo espiritual, onde ministramos a palavra de Deus viva e eficaz, onde formamos discípulos em todo o Brasil, em todos os países do mundo, em todos os 6 continentes da Terra, Américas, Europa, Ásia, África, Oceania e Antártida. Nesta quarta-feira, neste dia 23 de junho de 2021, mais uma vez, amados, o Espírito Santo de Deus nos manda trazer uma palavra reveladora, vivificadora para a nossa amada igreja, irmãos. Portanto, entramos em oração. Pai, em um nome santo do Senhor Jesus, vos damos graças por mais uma vez estarmos sendo usados pelo seu Santo Espírito na vivificação desta passagem bíblica, nestas revelações abençoadas que o Senhor traz aos nossos corações, às nossas mentes, e nos determina que a levemos à sua amada igreja em todo o Brasil, em todos os países do mundo, em todos os 6 continentes da Terra, Américas, Europa, Ásia, África, Oceania e Antártida. Portanto, usa-nos, Senhor. Continue a falar às nossas mentes, aos nossos ouvidos, aos nossos corações, em nome de Jesus. Amados, está escrito em Romanos, capítulo 5, dos versículos 17 em diante. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, a morte, nós já vimos que a natureza pecaminosa de Satanás, tanto que está escrito em Romanos, capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. E pela ofensa de um só, de Adão, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, conforme está escrito em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nos seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Portanto, Adão ele tinha subsídios, Adão ele tinha uma constituição para resistir ao pecado, mas ele deixou a sua carne falar mais alto, ele desobedeceu a Deus, ele ofendeu a Deus com o seu pecado, com a sua desobediência, e a morte, a natureza pecaminosa de Satanás, entrou no mundo através de Adão e, através desse, a humanidade foi condenada. Portanto, Romanos capítulo 5, versículo 17, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Portanto, o Senhor Jesus, quando veio ao mundo, ele veio para nos resgatar deste pecado adâmico, ele veio para tomar sobre ele, naquela cruz do Calvário, ao estar derramando seu sangue, todos os males, todos os pecados da humanidade foram colocados nas suas chagas. Ele nos compra pelo seu sangue, nós recebemos a abundância da graça, ou seja, a graça é o favor imerecido, nós não merecíamos, mas pela misericórdia, pelo amor do nosso Deus, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça, a abundância do favor imerecido e do dom da justiça, a justiça é praticada pelo justo que vive pela fé, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo, a vida.
Ele nos diz no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E ele é a vida, conforme ele nos diz também no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Disse-lhes Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E a vida é a palavra do nosso Deus, revelada, vivificada a nós pelo Espírito Santo de Deus, conforme está escrito em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E esta vida com abundância são as revelações que nos são dadas em contraposição à natureza pecaminosa de Satanás, ao salário da morte. O nosso Jesus, ele veio para nos dar vida e vida com abundância, porque ele é a palavra de Deus revelada, vivificada a nós pelo Espírito Santo de Deus, conforme nós já vimos em Apocalipse, capítulo 19, versículo 13, estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, estava vestido de um manto tinto de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Portanto, muito mais os que recebem a abundância da graça, do favor imerecido e do dom da justiça, reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Quando a pessoa deixa de exercitar aquela natureza pecaminosa, a pessoa recebe vida e vida com abundância, porque o Espírito Santo de Deus se anela ao nosso espírito, quando o nosso espírito está subjugando a nossa carne, quando nós não estamos dando vazão à nossa carne e não estamos fazendo a nossa vontade, sim fazendo a vontade do nosso Deus, o nosso Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele se anela ao nosso espírito e nos dá vida, e nos dá a vivificação da letra, e nos traz todas as revelações das quais nós necessitamos. Portanto, vamos lá, Romanos capítulo 5, versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, a ofensa foi o pecado adâmico, assim também por um só ato de justiça, ou seja, o ato de justiça foi a ida do Senhor Jesus Cristo para aquela cruz do Calvário, nos comprando, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça,